Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Esse texto, queridos, é um texto muito conhecido nosso. Pastor Paulo Capeló já deve ter ministrado há 200 vezes. Eu nunca preguei sobre esse texto. Nunca. Primeira vez que eu ministrando sobre esse texto. Mas já citei esse texto diversas vezes aqui na igreja. Já citei, mas nunca preguei. Você sabe que tem diversos textos em cima desse texto. E tem o sermão expositivo, que é o sermão que geralmente a nossa igreja usa muito. Que é o sermão que a gente vai ficar somente em cima desse texto que nós leremos agora de manhã. Então eu nunca preguei expositivamente esse texto, embora seja um texto que você conhece assim, de cor salteado, muito fácil. O tema da mensagem de hoje é andar sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Todos acharam? Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, dá uma carona para ele, oferece, acompanhe aqui comigo, vai ser bênção, em nome de Jesus. Não deixa ninguém se acompanhar o texto. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pela andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: se és tu, Senhor, parando, porém, na força do vento, ambos para o barco, cessou o vento. Realmente és filho de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Fala conosco, Pai, porque aqui estamos para ouvir a tua doce voz. Não será homem, não será carne, mas será o Senhor que vai falar conosco nesta manhã. Pai amado, repreenda agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tente se levantar contra a tua palavra, Pai. Toda dispersão da mente, toda sonolência, todo mal, nós repreendemos em nome de Jesus. Esses minutos agora não pertencem a nós, mas pertencem a Ti, Senhor. Fala conosco, porque para Ti, só para Ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Andando sobre as águas, é algo interessante, né? Porque durante séculos e séculos, o homem busca o desejo de andar sobre as águas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, muito conhecido, figura muito conhecida nossa. Leonardo da Vinci, ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a criar uma espécie de esqui, que não era um esqui, era uma bota, era meio esquisito, está na internet, você pode consultar, mas era uma espécie de um esqui, onde a pessoa podia andar sobre a água por alguns segundos, porque era pouco de 50 maneiras de andar sobre as águas. Meu Deus. 40 anos, o homem quer fazer, tem até um brinquedo, não sei se você já viu uma bola, né, transparente, onde a criança, adulto não dá muito não, que afunda, mas a criança fica em cima ali rodando, para tentar andar sobre as águas, mas não dá, que é física. Física é algo que... O motivo óbvio que o homem não consegue andar sobre as águas é porque a água, por não ser sólida, a água é líquido, a água absorve o peso do corpo, o corpo afunda. Isso é natural. Se você fizer como Pedro, você tentar sair de um barco, tentando sair, colocar o pé primeiro, vai dar, porque você vai estar sustentando o seu peso pelo outro pé. Mas o seu peso, quando entrar com o outro pé nas águas, vai morrer afogado. Você vai afundar, não tem jeito, querido. Não tem como. Mas se eu perguntar para você,
nessa manhã. O que é andar sobre as águas? Já que andar sobre as águas é algo que não é inerente ao homem. Andar sobre as águas é algo muito complicado, muito difícil, você não vê. O que é andar sobre as águas? De repente você falaria, pastor, andar sobre as águas é andar sobre o impossível. Andar sobre as águas é andar sobre o sobrenatural, sobre aquilo que não é natural, e você está andando sobre aquilo que não é natural. Infelizmente, queridos, infelizmente, muitas pessoas não conseguem andar sobre as águas. Não conseguem andar sobre o impossível, sobre o sobrenatural. Mas eu venho aqui nessa manhã, em nome de Jesus, para te dizer, querido, que é possível você andar sobre o impossível em nome de Jesus. Sabe aquilo que é impossível? É impossível ter um green card. É impossível que a minha família toda se entregue para Jesus. É impossível, pastor, eu ter uma célula na minha casa, eu ganhar minha comunidade toda para Jesus, mas nem bolonte toda para Jesus. É impossível, querido. É possível no Senhor, em nome de Jesus. É o Senhor que faz sobre a nossa vida. E nesse texto que é muito conhecido, mostra o primeiro surfista sobre as águas. Olha que benção, né? O primeiro surfista foi Jesus. O segundo foi Pedro. Foi o primeiro que andou sobre as águas, o primeiro que realizou esse milagre sobrenatural. E é uma visão, queridos, é uma visão muito, muito difícil de você compreender, principalmente naquela época, onde ninguém nunca andou sobre as águas. Aliás, até hoje em dia, se você está na praia de Clearwater, num barquinho pescando, e você vê uma pessoa andando sobre a água lá do mar, eu sei que você vai correr, mas não vai ter para onde correr, você está no barco, né? Não tem para onde. Você vai ficar assustado, porque é algo assim muito complicado você imaginar algo referente a isso, andar sobre as águas. Mas é isso que Deus tem para fazer na nossa vida, querido. Deus quer que você ande sobre o impossível. Amém. Deus quer que você ande sobre aquilo que não é o normal, que é o sobrenatural de Deus, é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Mas muitas vezes nós não... Eu estava conversando com o Marcelo essa semana, a pessoa não consegue entrar no texto bíblico, não consegue compreender que Deus tem propósitos sobre a nossa vida, Deus tem projetos sobre a nossa vida, mas muitas vezes por nós desconhecemos, como diz Oséias, né? Nós não conhecemos a palavra de Deus, não nos apropriarmos da palavra de Deus. O que acontece conosco? Nós afundamos. Nós ficamos submersos naquilo que parece, o que era para nós andarmos sobre, nós ficamos submersos sobre aquilo que era para nós andarmos sobre. Querido, Deus tem que andar sobre as águas, sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e fala para ele, meu irmão, Deus tem, não, com fé, querido, não, tem que ter fé assim, fé, eu sei que uma horário de verão, tem gente que está na cama ainda, eu sei disso, que você está na cama ainda, mas olha com fé para o teu irmão e fala para ele, meu irmão, o Senhor tem para você o andar sobre as águas, sobre o impossível, em nome de Jesus. Por que é tão impossível andar sobre as águas, querido? Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Paulo? Porque eu e o Senhor, a gente quer o sólido, a gente quer a segurança. Aqui é sólido, aqui eu posso ficar, aqui eu posso andar. O homem quer o sólido, o homem não quer viver o sobrenatural, não quer ir além. Por isso a geração atual é uma geração fria espiritualmente, uma geração que não busca, uma geração que está dividida, uma geração que está complicada. Mas nós vamos andar sobre as águas, e será sobre isso que nós falaremos rapidamente aqui nessa manhã, querido. Deus tem um andar sobre as águas sobre você, na sua vida, em nome de Jesus. E para nós andarmos sobre as águas, em primeiro lugar, você precisa confiar no Deus que te mandou. É o que está escrito, deixa a sua Bíblia aberta, como eu falei, uma mensagem expositiva, Mateus 14, versículo 22, olha o texto, o que diz. Mateus 14, 22 diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia das multidões. A minha versão diz compeliu. Qual de vocês? Diz compeliu também? Quem está diferente na sua Bíblia? O que diz na sua, Joel? Ordenou. O que diz na sua, Marcelão? Desculpa, qual que era? Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos... Ordenou também. Tem alguma coisa diferente? Insistiu. Meu
Não, está vendo? Bem palavras diferentes. Só está igual, Zumba? Ordenou também. Obrigou. Está só escrito obrigou. Obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Obrigou. São termos iguais. Compeliu, obrigou, insistiu. O que é certo, meu irmão? É o seguinte, que é certo, que os discípulos não queriam entrar no barco. Ninguém obriga alguém a entrar num barco, obrigou, como é na sua versão, insistiu. Ninguém obriga, a pessoa não quer. Às vezes eu obrigo o Natan e a Rebeca, vocês vão à escola hoje, em nome de Jesus. Vocês vão. Must, sabe no inglês? Must. Vocês vão na escola. Ai, tá tão boa essa cama. Vão. Agora. 1, 2. Querido, você acha que com Jesus foi diferente com os discípulos? Ele obrigou. Não, eu não quero não. Não, Jesus, entrar nas águas. Sabe por que os discípulos não queriam, querido? Porque Mateus capítulo 8, versículo 22 em diante, mostra algo interessante, que os discípulos, pescadores, homens já que conheciam o mar, eles estavam no mar. Só que naquele momento eles estavam no mar com Jesus. Só que Jesus era uma vida muito corrida, como nossa aqui de Orlando também. Ele aproveitou para tirar uma sonequinha na pompa do barco, lá na pontinha do barco, ele estava dormindo, tranquilo. E quando, no mesmo mar, Mar da Galileia, o Mar da Galileia, querido, não sei quem foi já para Israel aqui, mas o Mar da Galileia, ele é um mar que é 200 metros abaixo do nível do mar. Meu Deus! E para completar isso, no final do Mar da Galileia, tem um monte chamado Monte Hermon. Já foi, Carolina? Pensa, né? Eu nunca fui, eu estou contando a história dos outros para mim, meu Deus do céu. Eu fui, em nome de Jesus, eu fui, em nome de Jesus. Quem já foi para Jerusalém? Levanta a mão. Aleluia! Vocês oram e põem a mão na minha vida assim, pastor, você vai, em nome de Jesus. O Rodrigão foi ano passado também, né, com a Beth. E tem, do Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, e tem um monte, o Monte Hermon é 2.800 metros de altitude. Essa combinação de um monte na ponta do Mar da Galileia e o mar 200 metros abaixo faz algo assim extraordinário. Que o Mar da Galileia tem tempestades repentinas, assim, do nada, se levanta uma tempestade agressiva, repentina sobre o mar. Isso é inerente ao Mar da Galileia, isso acontece toda hora lá. Você pode estar atravessando o Mar da Galileia, por exemplo, a turismo, que pode ocorrer isso com você lá também, qualquer hora do dia, por conta dessa questão geológica do local. E eles sabem disso, eles são pescadores, eles conhecem. E eles passaram, Mateus 8, um problema, porque veio uma tempestade que eles acharam, pescador, querido, eles acharam que ia morrer. Só que tinha um problema. Eles iriam morrer, mas Jesus estava no barco. Jesus, se eles morressem, Jesus ia morrer com eles também, não ia morrer. Jesus estava no barco. Só que agora, Jesus obrigou eles a entrarem no barco e falou, eu não vou com vocês. O que eles pensaram? Morri. Na vez passada, Jesus no barco, eu quase morri, a gente quase morreu, teve que acordar ele, despertar Jesus, não se importa que pereçamos, a gente teve que acordar ele, agora Jesus. E é o que a gente pensa também, querido. Nós somos iguaizinhos. Por que Jesus mandou para o meio dessa tempestade aqui de Orlando? Por que Jesus... Eu nunca trabalharia, de repente, não desmerecendo no Brasil também, mas nunca trabalharia no faxina, nunca trabalharia na obra, nunca entregaria pizza lá no Brasil, nunca faria o que eu estou fazendo aqui, eu nunca faria. Por que Jesus me obrigou a vir para cá, coordenou para eu vir para cá? Por que ele autorizou isso? Sabe por quê, querido? Porque tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus obriga você, muitas vezes, a ir para o meio da tempestade, para o meio do problema, para o meio da tormenta, porque Ele tem um propósito por trás disso. Esse propósito é você viver uma experiência sobrenatural com Jesus, de andar sobre as águas. Esse é o propósito da sua vida. Deus tem esse propósito com você, meu irmão. Não desanima. Deus tem propósito. Ah, pastor, eu não consigo entender. Eu não consigo compreender Deus. Por que isso? Eu sei que ninguém nunca fez a sua oração na vida. Por que isso? O que está acontecendo? Ah, meu irmão. Vou falar uma frase, né? É melhor no Facebook depois. É melhor você confiar em Deus do que compreender Deus. Confia nele, meu irmão.
Confia que Deus tem propósito atrás dessa situação em nome de Jesus. Muitas vezes a gente não consegue compreender algumas situações que ocorrem conosco, que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas por que isso? Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Isso ninguém me falou, não. Geralmente as histórias que eu falo é porque alguém me contou, né? Ou eu vivenciei. Mas eu li essa semana uma pessoa que foi presa por causa de carro, dirigindo carro aqui. Você sabe, não sei se você sabe, mas eu vou instruir agora já que é você, né? Quando você usa a velocidade do seu carro como o dobro do limite da pista, se a polícia te pegar, você vai preso imediatamente. Por exemplo, se o limite da pista, já estou te dando essa dica, aqui você já vai sair acrescentado daqui hoje pelo Senhor, se o limite da pista, né, pastor Paulo, se for 30, se a polícia te parar, você em 60, o dobro, 30, você estava andando em 60, não tem nem conversa, para fora do carro é algemado direto para a cadeia. Meu Deus. E tem uma pessoa que foi assim. Foi preso aqui, algemado, estava o dobro do limite da velocidade, foi preso. Foi para a cadeia. Foi para o cilindró, como diz lá no Brasil. Foi preso. Ele poderia questionar, poxa, Jesus, aí ó, tem um monte de hispano aí que fica cortando aqui em Orlando, fica correndo, mas comigo tem que estar o guardinha lá parado, e na hora que eu estou passando o dobro da pista, não. Ele não falou isso, compreendeu em Deus. Deus obrigou ele ir para a cadeia, claro, não foi culpa dele, ele tem que ser preso, ele que não foi Deus ou o diabo que acelerou o velocímetro do carro, o acelerador do carro, não, foi ele que fez isso, ele entendeu em Deus, vou para a cadeia, o que ele fez? Seu guarda, vou mesmo, vou para a cadeia, glória a Deus, vou para a cadeia, foi para a cadeia, chegando na cadeia, ao invés de ficar murmurando, ficar reclamando, ele entendeu, como os discípulos não entenderam, ele entendeu em Deus. Deus está me obrigando a vir para cá, ser preso, né, pagar fiança, de repente amanhã, ou daqui a uma semana e sair? Amém, vamos fazer a obra. Na cadeia, ele entrou na cadeia rindo, assim, estou preso. E aí, chegou na cadeia rindo, preso. E na cadeia tinham 4 pessoas com ele, sendo que uma das pessoas que estavam com ele, ficou olhando ele assim de longe, assim, ele rindo assim, preso assim, oh, aleluia, rindo, feliz lá, está preso. E essa pessoa chegou para ele e falou, vem cá, que droga que você está usando, cara? Você está rindo, está preso, você foi preso e está rindo? Fui preso. Mas o que você está usando? O que é isso? Você foi preso por causa de quê? Não, por causa de... Eu estava andando com o meu carro, dobro da velocidade. Por causa de velocidade, eu matei você. Você foi preso por causa de dobro da velocidade, você está aqui. E está rindo ainda. Está rindo. Aí sabe o que ele falou? Sabe por que eu estou aqui e estou rindo? E estou feliz? Deus me obrigou a estar aqui por causa... A carta estava escrito que hoje eu vou tirar minha vida porque eu decepcionei meus filhos e minha mãe. Ia cometer suicídio na cadeia. Aí ele entendeu, Jesus, o Senhor nos manda para a tempestade, o Senhor nos manda para a tormenta, o Senhor faz a gente ser preso, porque tudo tem um propósito por trás. Diz o nosso texto, versículo 22, Jesus obrigou eles a entrarem naquele barco, porque tem um propósito. Você está aqui de repente se questionando, mas por que eu estou nesse barco de Orlando? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Deus te obrigou por um propósito, meu irmão. O propósito é você glorificar Jesus nessa cidade, é você falar dele para as pessoas, é você falar que existe uma salvação que está em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Esse é o propósito. Eu sempre relaxei com isso, queridos. Sempre fiquei de boa com isso, nunca fiquei questionando, mas por quê? O que aconteceu? Por exemplo, eu fui para New Hampshire, lá no norte dos Estados Unidos. Quem conhece New Hampshire? Não, conhece, né, dona Ana? Bem frio demais lá. Né, uma pessoa da nossa igreja, filha do pastor Luizinho, a Josi, teve um filho, a filha, a Rebeca. O pastor Luizinho estava lá da nossa igreja, eu falei, vou aproveitar, vou matar 2 coelhos de uma vez, vou ver o pastor Luizinho e vou ver a Rebeca, filha da Josi. E fui para lá, fiquei 2 dias lá com eles, uma bênção, e quando eu voltei para o aeroporto, cheguei no aeroporto, né, batendo papo, no aeroporto, aquele papo de aeroporto, sabe, brincando, pastor Luizinho, brincando com a Josi. Aí quando eu olhei para o relógio, o voo era meio-dia, era meio-dia, eu não ia nem almoçar, e era 11h50. Eu olhei assim e falei, vou perder meu voo, tchau, pastor Luizinho, tchau, vai ter maluco, doido, não, tchau, tô indo. Fui correndo, passei pela imigração, tira sapato, tira cinto, tira roupa, tira tudo, e meia hora na imigração, cheguei, ainda consegui chegar meio-dia no gate. Quando eu cheguei no gate, botei o pé, o que eu vejo? O meu avião indo embora. Na hora, querido, você acha que eu vou chorar? Meu Deus.
Eu, na hora, foi daí que surgiu o beijinho, que você já conhece. Olhei assim pro meu avião, e estava cheio de sabão. Comecei a fazer assim, oh, my plane, vai, my plane, vai, my plane, vai. Os americanos assim, sentados assim, olhando assim, o riso americano. Pronto, não vai nada. E eu, my plane, vai, nosso my plane, vai. As meninas da American Airlines, né, que estavam atrás, americanas, rindo, senhoras, né, rindo. Eu falei, oh, my plane, mandando um beijinho, e o avião saindo, indo embora. E eu desesperado por dentro. E agora, Jesus, eu tenho que chegar em casa, que vai ter reunião hoje de Tadel, com os líderes de céu, eu tenho que chegar em casa. Aí cheguei perto das moças, dos meninos da American Airlines, falei, oh, my plane. Ela falou, I know, você perdeu seu avião mesmo, né? Esse voo que eu iria pegar, eu teria 3 pernas, eu ia chegar depois de um mês aqui em Orlando, né? Ia parar em 3 locais antes de chegar aqui em Orlando. E eu pensando, meu Deus do céu, essa mulher vai, assim, eles vão me matar agora com uma segunda tarifa. E ela falando, olha, por causa do seu bom humor, de perder o avião e mandar beijinho pro seu avião, eu nunca vi isso aqui. Por causa do seu bom humor, a gente vai colocar num voo, você daqui a meia horinha vai ser esse voo, você vai, praticamente, você tinha 3 peças, você vai parar num local e depois você chega em Orlando. Você concorda com isso? Você chega 2 horas antes de Orlando, você concorda? Eu falei, bota aí logo, minha tia, bota aí, logo de Jesus. Beijinho pra tia, bota aí, que é bênção. E ela conseguiu, pode ser por isso. Ela falou, você já viu pessoas estressadas porque está no barco, porque Jesus te obrigou a estar no barco? Você já viu? Você não deve ter visto isso não, né? Pessoas que ficam desesperadas, oh meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, por que Jesus me obrigou a isso? Por que Jesus me obrigou a perder o voo? Por que eu fiquei conversando lá no saguão, ao invés de ir logo para o gate? Porque, querido, Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Não murmure, só adore ao Senhor. E segundo, para nós andarmos sobre as águas, tem uma vida profunda de oração. É o que está escrito no versículo 23, Mateus 14, versículo 23, diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, em cair da tarde, já estava ele só. Aleluia. Jesus passou a noite inteira orando. Queridos, quem aqui quer andar sobre as águas? Você quer viver o sobrenatural de Deus mesmo? Levante a mão. Se você quer viver, se você não quer, não precisa levantar a mão, não. Você quer viver o sobrenatural, levanta a mão. Meu irmão, se você quer viver o sobrenatural, andar sobre o impossível, não existe viver sobrenatural sem ter uma vida profunda de oração. Meu Deus. Não existe. Pastor, eu quero viver o sobrenatural, vou tomar posse. Não adianta tomar posse se você não ter uma vida profunda de oração. Sobrenatural está acompanhado com uma vida profunda de oração. Jesus foi até os discípulos na 4ª vigília da noite. Olha o quanto ele orou. 6 horas da tarde começa a primeira vigília. A vigília era contada de 3 em 3 horas. E começando a partir das 6 da noite. 6 da noite às 9 da manhã era a primeira vigília. 9 da manhã à meia-noite a segunda vigília. Né? Não. 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3 é a terceira vigília. De 3 às 6 da manhã era a última vigília da noite. E foi o horário que Jesus foi. Jesus ficou de 6 horas da tarde até quase 3 horas da manhã. 3 horas da manhã até um pouco mais. Orando. Para andar sobre as águas, querido. Precisa ter uma vida profunda de oração. Precisa ter uma vida profunda de oração. O cristão é diferenciado do não cristão hoje, que hoje você sabe, né? Hoje você vai numa igreja, você vê, todo mundo é crente, todo mundo fala que está na igreja. Aqui nos Estados Unidos então mais ainda, né, pastor Paulo? Que todo mundo é crente na Páscoa e no Natal. Né? No Páscoa, dia 1º de abril, né, que você não pode perder o culto de Páscoa aqui no 1º de abril, e no Natal todo mundo está na igreja, todo mundo diz que é crente, mas hoje a gente diferencia o cristão do não cristão pela vida de oração que ele tem. Aliás, Lucas 18, 8, Jesus fala para os seus discípulos, haverá fé na terra quando o Filho do Homem retornar? É a geração atual, querido. Quando Jesus retornar, não vai ter fé, não vai ter oração. Povo que não quer orar, povo que não quer estudar a Bíblia, não quer mergulhar na palavra de Deus. É a geração atual, mas nós, que você levantou a mão junto comigo, para viver
o sobrenatural, andar sobre as águas, tem que ter uma vida de oração, querido. Deus somente realiza o impossível em nossa vida como resposta de oração. Vou repetir para alguém anotar ali. Deus só realiza o sobrenatural, a resposta para nossas vidas é através de oração. É somente através de oração. Você tem uma vida de oração, querido, maior. Em João 6 diz que o barco estava distante de 25 a 30 estádios de distância. Cada estádio é 180 metros. Se você medir 180 metros vezes 25 a 30 estádios, daria 5 quilômetros arredondando. Longe ainda, um período longo para Jesus andar. Mesmo estando com os discípulos, mesmo multiplicando pães, como ele ficou o dia inteiro, ficou multiplicando pão, ficou ensinando o povo, mas Jesus tinha necessidade de ter um tempo a sós com Deus. Jesus tinha necessidade de parar tudo para estar orando ao Senhor. No meu condomínio, mora um pastor muito conhecido, amigo meu, que é uma bênção também, pastor de uma igreja grande aqui de Orlando, americana. E domingo passado, eu faço a minha oração de manhã, meu devocional com Deus, eu faço andando na rua. Eu acho que eu sou tão 220 que eu não consigo só estar parado, eu tenho que estar andando e minha oração é gritando. Eu vou acordando todo mundo lá no condomínio, né? Vou acordando todo mundo orando, falando com Deus ali, orando. Aí o pastor me encontrou, pastor, tudo bem? Você não foi na igreja não? Isso era umas, eu começo a orar 6 horas, 6h30, eram umas 7 horas da manhã. Eu falei, vou, só que a parte mais importante do meu dia, pastor, não é a minha pregação daqui a pouco, não. A parte mais importante do meu dia é esse tempo agora, que é precioso que eu estou falando com Deus. Eu posso abrir mão de pregar, mas abrir mão de orar, eu não vou abrir mão de orar. As pessoas fazem tanta questão de pregar. Me dá oportunidade, pastor. Eu quero pregar. Querido, Jesus não ensinou os discípulos a orar, a pregar, mas ensinou a orar. Quando vocês orarem, fazeis assim. Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. Ele ensinou a orar, não a pregar. Porque oração é a parte mais importante do nosso dia. É aquilo que nós oramos, meu irmão. Amém? Amém. Imagina, 5 quilômetros para 6 horas, 9 horas, quer dizer, de remada. Eles remaram 9 horas para dar 5 quilômetros. Isso é nada. 9 horas de remada, eles já eram para ter chegado há muito tempo. Só que a Bíblia diz que o vento era contrário. Jesus orava e o vento era contrário. Porque Jesus orava e o vento era contrário. Muitas vezes a gente está orando, não está vendo nada acontecer. De repente você está aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão agora. Não vou pedir. Não vou pedir. Vou falar, não, levante a mão. Não vou falar isso. Mas no seu interior, quem aqui tem a sensação de que você está remando aqui em Orlando, remando e não sai do lugar? Parece que trabalha, e mais trabalho, e não está saindo do lugar. Né? Não precisa levantar a mão, não levante a mão, não levante, que você vai ver que todo mundo quase vai levantar a mão, dizendo, pastor, estou aqui, eu estou remando, é só trabalho, estou igual discípulo, eu só remo e não consigo, eu só andei 5 quilômetros, não andei nada, não tem quase nada, era para ter chegado no outro lado, mas eu não cheguei, por quê? Porque o vento está contrário. Mas sabe por quê, querido? Porque os discípulos, eles preferiram trabalhar, remar, ao invés de estar buscando a presença de Deus, ao invés de estar orando. Muitas vezes a gente prefere trabalhar, a gente prefere ficar remando, ao invés de buscar o que é prioritário, que é a presença de Deus. Ao invés de buscar o prioritário, que é oração, é busca na presença de Deus. Querido, de repente você fala para mim, pastor, como vou pagar as minhas contas no final do mês? Se eu não trabalhar no domingo, se eu não trabalhar no dia de célula, como pagarei as minhas contas ao Senhor? Aleluia, a igreja vai pagar, como vou pagar, querido? Meu irmão, você vai pagar suas contas não abrindo mão do prioritário, que é a oração, Amém. Que é a comunhão na igreja. Quando você toma uma posição dessa, meu irmão, você não vai ficar remando sem sair do lugar. Muitas pessoas estão aqui em Orlando, não conseguem sair do lugar porque coloca
trabalho como prioridade. Meu Deus. Acontece, né, de pessoas trabalharem dia de domingo, uma vez. Amém, queridos. Como tem pessoas hoje que estão trabalhando, mas estão na igreja todo domingo. Estão na igreja. É algo que aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Mas eu digo algo para você também, meu irmão. Coloque prioridade a vida de oração. Coloque prioridade a sua comunhão na igreja. Não abra mão de estar no culto de domingo. Ah, pastor, mas como assim? Como eu vou fazer? Querido, a gente vê alguns exemplos aqui na América. Um exemplo, chicken fillet. Quem conhece chicken fillet? Levanta a mão, uma benção, né? Chicken filé, né? Chicken, bom, né? Benção, né? Chicken fillet, se você não conhece, vai lá. Porque quando você entra lá, por exemplo, às vezes eu faço discipulado com meus discípulos lá. Né? Com Zumba, cadê o Zumba? Faço com Zumba também, né? Foi o último discipulado do meu coelho, foi no chicken fillet, uma benção, né, Zumba? Chicken fillet, benção. A gente lá no chicken fillet. Chicken fillet, você vai dia de domingo, hoje, tenta comer algum chicken fillet, ver se você consegue. Meu Deus. Eles chegaram para a América, país consumista, e chegou para eles falar, sabe o que eles fizeram com os Estados Unidos? Fizeram assim, ó. Ó, Estados Unidos, ó. Ó, vocês podem abrir para vender o que vocês quiserem. McDonald's pode abrir, Subway pode abrir, Burger King pode abrir, mas nós vamos fechar porque dia de domingo é dia de estar na igreja orando e buscando a presença de Deus. Meu Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe por que o chicken fillet cresce tanto? Eu fui pegar, na verdade, o Lucas, né, o rapaz da nossa igreja, o Lucas Valando, né, ficou lá em casa esses dias, fui pegar ele no aeroporto. Foi terça-feira passada, né, ficou 3 dias aqui, fui buscá-lo no aeroporto, marquei um gabinete, aproveitei, né, marquei um gabinete no aeroporto com uma pessoa, e marquei um gabinete com essa pessoa na praça de alimentação do aeroporto. Eu me arrependo de não ter filmado. Eu devia ter filmado para você sofrer comigo, sabia? Eu tinha que ter filmado. Me arrependo, Manu, eu tinha que ter filmado. Aí, com uma pessoa lá na praça de alimentação, todos os restaurantes vazios. McDonald's não tinha fila, podia entrar direto. Burger King estava vazio, Subway estava vazio, aquela de pizza, Esbarro estava vazio. O único, é irônico isso, querido, o único cheio com fila, tinha fila grande para comer, era o chicken fillet. Eu olhei assim e falei, cara, se o povo entender isso, que a prioridade precisa ser a igreja, a prioridade precisa ser a vida de oração, de busca na cela, não vou faltar, vou estar sempre. Isso vai fazer diferença na sua vida, meu irmão. Era o que os discípulos precisavam entender. Só anda sobre o sobrenatural, sobre o impossível, se você tem uma vida profunda de busca ao Senhor, de oração, de estar em comunhão na igreja. Eu posso citar muitos exemplos aqui. Posso falar do Amarildo, como já falei uma vez, abriu mão de trabalhar domingo. Não vou, fico desempregado, mas domingo não trabalho. Deus abriu uma porta maravilhosa para ele, um sítio, ele trabalha no sítio, olha que benção. E a dona do sítio é o sponsor dele, está pagou todo o curso de inglês. Posso citar o exemplo do Mateus, cadê o Mateus? Do Diego, né? Do Mateus. Semana de Réveillon, mesmo. Semana de Réveillon ninguém trabalha. Semana de virada de ano, ninguém trabalhando, ele de mudança, pintou um emprego exatamente qual dia? Domingo. Ele falou, não. Domingo eu não vou trabalhar. Ficou a semana inteira sem trabalhar, querido. Ele precisava trabalhar. Compreensível, não teria problema nenhum. A opção dele, não, domingo eu vou estar na igreja adorando ao Senhor. O que aconteceu? Uma pessoa que não ligava para ele há muito tempo, contratou ele para trabalhar a semana inteira, trabalhar essa pessoa. Posso citar tantos exemplos, posso citar o exemplo da Camila, está no departamento infantil agora. Camila também da mesma maneira, teve emprego agora, falou agora. Pastor, eu tive uma oportunidade agora, nessa semana, de trabalhar numa empresa grande aqui de Orlando, empresa grande. Ela chegou e falou, deixa eu fazer uma pergunta, já praticamente certa nessa empresa. Vocês trabalham domingo? A gente trabalha, você precisa trabalhar no domingo. É? Aprendeu com o pastor dela. Então não vou trabalhar. A Gabi, outro exemplo, esposa do JP. Gabi falando comigo agora na célula, pastor. No início de uma empresa, você tem que até conseguir, né? Você vai trabalha domingo, está no início, começando. Ela sentou nessa semana passada, sentou com a dona da empresa falando, olha, vocês podiam abrir mão de trabalhar no domingo? Eu queria estar na igreja domingo. O que a mulher fez? Abriu mão do domingo para ela. Domingo ela pode estar aqui na igreja. Claro, vai ter um dia ou outro, às vezes troca de plantão, mas ela conseguiu domingo porque ela priorizou estar buscando a Deus. Queridos,
Prioriza, meu irmão. Eu estou falando algo que eu vivi. Eu trabalhei, eu sou pastor integral aqui em Orlando, eu estou sendo integral aqui. Eu sempre fui pastor, fui ungido a pastor dia 4 de novembro de 2006, e depois de 4 anos de seminário, e depois da minha consagração a pastor, sempre fui parcial. Eu sempre estava na igreja, mergulhava na igreja, mas nunca vivi da igreja. Nunca vivi pela igreja. E lá eu trabalhava também. Até uma época eu trabalhava numa empresa muito grande lá no Brasil, lá no Rio, e era escala de plantão, 24 horas. Olha que beleza, trabalhava 24 horas. Né? E era acordado 24 horas. Eu entrava às 5 horas da tarde de um dia, saía às 5 horas da tarde do outro. Ali, direto, trabalhando. Tinha domingo que eu estava na igreja. Mas tinha domingo, Wellington, que eu não estava na igreja porque era minha escala. Domingo que caiu, você trabalha. Domingo que não caiu, você não trabalha. Teve um domingo, Wellington, por isso que eu amo o Páscoa. Amo. Eu acho que o culto mais importante, todos os cultos são importantes, a gente está aqui com todo ao Senhor. Mas o culto de Páscoa e o culto de Natal, para mim, são cultos especiais. E um culto de Páscoa, eu não fui na igreja. Eu estava escalado, era escala, 24, 48, eu estava escalado, eu tinha que trabalhar. Isso, queridos, me doeu. Eu já tinha um cargo de chefia nessa empresa. Conversei com a Jacione e falei, filha, eu vou ficar desempregado. Vou para o sinal jogar bolinha no sinal. Mas eu não posso mais trabalhar domingo. Não posso. Fui até procurar a empresa dele. Gerencia 7 empresas, o presidente. Procurei ele, marquei audiência, falei com ele, olha, doutor, estou aqui pedir minha demissão, não tem como continuar aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade que a empresa me deu, a empresa fez eu crescer, eu comecei um cargo bem baixo e agora eu estou no cargo de chefia. Muito obrigado, mas não tem como. Ele olhando os meus números, né? Jesus sempre vai abençoando a vida do servo de Deus, ele olhando assim falou, não, você não pode sair. Seu salário é um dos maiores daqui da empresa. Você é uma pessoa que está indicada para crescer mais ainda. Você não tem como sair. Por que você está saindo? Eu falei, porque ele fez essa pergunta, Você está indo para outra empresa, está indo para outro lugar, porque ele falou isso, eu vou ter que responder. Eu falei, sabe por quê, doutor Nath? Sabe por quê? Porque eu não posso ficar domingo sem ir na minha igreja. Tem dia que eu estou de plantão, eu estou trabalhando. Então, eu prefiro ficar, eu não estou indo para lugar nenhum. Vou ficar desempregado ao Senhor Jesus, mas eu não posso trabalhar mais no domingo. Quanto você está ganhando na sua igreja? Eu falei, poxa, é um valor que o senhor não pode pagar, sabia? Eu provoquei, né? O pastor provoca. Mas quanto? Me diz quanto. Sabe quanto? É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário na minha vida. Esse sangue que me comprou, é por esse sangue que eu estou largando tudo, porque eu quero servir a Ele integralmente. Aí ele, na hora, falou, o que você precisa para trabalhar aqui na empresa? Eu falei, eu não quero trabalhar mais sábado e domingo. Meu Deus. Tá dado, você não vai trabalhar mais sábado e domingo. O que mais? Eu falei, eu quero um salário. Eu falei, agora eu me senti acomodado na cadeira. Eu quero um salário de X. Ele olhou assim, ousado. Vou te dar esse salário. O que mais que você quer? Peraí, deixa eu pegar a lista aqui. Deixa eu pegar a lista aqui. Querido, eu fui falando coisa por coisa, ele aceitando tudo que eu pedia. Eu falei, mas por quê? Prioridade. Não tem como você andar no sobrenatural se você continuar sem priorizar oração, vida com Deus, comunhão na igreja. Tenha como prioridade, querido, em nome de Jesus, uma frase de Samuel Chadwick, ele é um teólogo, ele diz: o diabo não teme os seus estudos, não teme o seu trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri dos nossos afazeres, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Tem uma vida de oração. Em terceiro lugar, finalizando, para você viver, andar sobre as águas, não tenha medo. Sai do barco. É o que está escrito no versículo 25. Mateus 14, 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Querido, é muito bom, né? Esse texto, de repente você vai identificar algumas questões aqui, né? Imagina, 9 horas, a gente já falou, 4ª vigília da noite, 3, 6, 9 horas no mínimo que eles estavam remando. No mínimo, 9 horas remando. Quem trabalha aqui 8 horas, 9 horas no brick, com limpeza, levante a mão. Quem trabalha 9 horas aqui por dia, você quer trabalhar 10 horas, aqui você ganha por hora, né? Ganhar por hora é uma bênção. Eles estavam 9 horas remando, trabalhando. Eles estavam, então, no mínimo, queridos, 9 horas sem dormir. 9 horas acordado, ligadão por causa da tempestade. Eles estavam 9 horas ligadaço, porque eles estavam vivendo uma situação extrema, remando, vento contrário, tempestade, situação difícil. Eles estavam ali, 9 horas ali, sem dormir. Eu não sei quantos daqui, quantas vezes você já perdeu uma noite, ficou uma noite de claro, por causa da tempestade? Quantos dias você aqui na América ficou deitado na sua cama em claro, como os discípulos ficaram em claro por causa da tempestade, acordado? Quantos aqui, de repente, você já passou por um momento assim, em claro, por não conseguir dormir porque as tempestades estão fortes, o vento está contrário, está esquisito esse vento, faz você não sair do lugar. Muitos daqui eu tenho certeza que já, essa semana, eu estou olhando aqui para uma das pessoas daqui, que passou uma noite em claro, sem dormir por causa de uma preocupação. Passou a noite inteira acordada, sem dormir por causa de uma preocupação. Mas eu tenho uma notícia para você, querido. Ele está indo em tua direção para te socorrer. Ele está vindo sobre as águas para atender a sua necessidade. Ele é aquele que anda sobre os seus problemas. O problema é o mar revolto, o problema é a tempestade. Jesus anda sobre os seus problemas para te socorrer, meu irmão. É o Senhor que faz isso. Ele vai em sua direção para trazer salvação na sua vida. Mesmo que você ache de repente atrasado. No final da noite, finalzinho da noite, 4ª vigília, está atrasado em Jesus. Olha só, está complicado. Jesus era para ter me respondido já estou mais de 6 meses aqui na América, Jesus. Olha como é que está a situação. Ele vai em tua direção, meu irmão, aleluia. Ele está indo até você para te socorrer. Ele está indo até você para te auxiliar nesse problema, meu irmão. Só que ao invés dos discípulos enxergarem Jesus, eles enxergaram o quê? O fantasma. Como assim o fantasma? Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Era o Senhor, o Deus do universo vindo em direção a eles. Mas eles conseguiram, por causa do problema, por causa do medo, eles conseguiram enxergar que era um fantasma. E diz o texto que eles, querido, gritaram. Eram 12 homens, não é homem. Assim, homem. João fica imaginando eles gritando. Fantasma! Gritando, gritaria por causa do fantasma. E não era. Era Jesus que estava em direção a ele. Era Jesus que estava indo para socorrer. Quantas vezes a gente enxerga fantasma ao invés de enxergar a mão de Deus na nossa vida? Querido, é Jesus que está indo na sua direção. Fala para o teu irmão que está do seu lado. É Jesus que está indo até você, meu irmão. Não é fantasma, não é assombração, é Jesus que está indo em sua direção. Aí Jesus, o que ele faz? Ele viu a gritaria, né? Detalhe, muito importante esse detalhe. Não tinha nenhuma mulher no barco. Quem estava gritando eram os homens. Os homens estavam gritando, não tinha mulher. Não tinha mulher. Jesus olha aquela gritaria toda. O que ele faz? Ele vem com a sua palavra. Ele vem com a palavra dele. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Ele vem com a sua palavra. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Até hoje Jesus faz assim, querido.
no momento de gritaria, no momento, sabe, que você fica histérico por causa dos problemas. É essa hora que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor é que vai te trazer vai te socorrer, vai te trazer paz. É aqui que a gente encontra a palavra para trazer paz na nossa vida. Não temas, tem de bom. A palavra de Jesus continua até hoje trazendo paz, só que a gente não lê, a gente não ora. Minha sogra outro dia estava falando comigo, agora, na semana, que tem problemas. Ninguém sabe, acha que pastor, né? Vai abrir assim a camisa, né? Super pastor! Pastor não tem problema, não tem situação. Assim, eu não falo para a igreja, eu falo para Jesus, para o meu discipulador, o pastor Josué sabe, e a minha sogra, minha intercessora sabe. Já a Sônia não sabe de muitos problemas, porque eu quero preservar ela, amor a ela. Eu quero preservar a minha esposa. Aliás, a gente faz 18 anos de casado hoje. Né? Assim, e eu falo só para quem? Para minha sogra. A minha sogra olha assim, fala para mim, meu Deus, como você consegue? Foi, minha sogra, essa semana. Como você consegue ficar rindo? Você fica brincando com esses problemas assim, tensos que você está vivendo. O que eu falo? A palavra de Jesus. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. É a palavra de Jesus que traz paz no meio da guerra. Muitas pessoas estão em guerra, desesperadas, porque não estão buscando a palavra de Jesus para a sua vida, buscar na palavra de Deus. E Jesus, falando isso, Pedro ouviu a palavra, como todos os 11 que estavam ali com ele também. Pedro chega para Jesus e tem aqueles... Isso eu falo muito aqui na igreja, querido. Falo muito aqui. Aqueles 10 segundos de ousadia. Você não precisa ser ousado todo o tempo. Você precisa ser ousado na palavra de Deus. O pai subindo lá no shopping, lá do recreio, no meio da mesa, pregando, falando de Jesus para todo mundo assim. Papai, eu não consigo ter só de pregar no meio do BRT, falando de Jesus lá. Eu não consigo ter. Eu falei, filho, eu estou cansado de ouvir essa frase, não só dele, mas de todo mundo dizendo, pastor, a gente não é igual, o senhor, né, essa ousadia. Queridos, eu não tenho essa ousadia. Ninguém tem essa ousadia. É o que eu falo para o Natan. É os 10 segundos. Sabe os 10 segundos que você tem de ousadia? Estou lá no shopping. 10 segundos. Estou com medo, né? Falei, eu vou morrer aqui, vou apanhar. Aí você, quando os 10 segundos, você subiu na cadeira. Já era, você já subiu. Tem que falar alguma coisa, senão você já era. Sabe a ousadia de pegar o microfone, como foi lá no recreio, no restaurante? Né? Aí a pessoa falou, alguém quer pedir alguma música? Não, eu quero usar seu microfone. Não vou cantar não, porque a minha voz não é boa. Pegar o microfone, mas aqui 10 segundos. Quando eu falei com a pessoa, não tem como fugir, agora eu tenho que pegar o microfone e falar de Jesus. Não tem jeito. 10 segundos de ousadia, de Pedro. Né? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até contigo sobre as águas. Jesus não demorou. Imediatamente Jesus falou o quê? Vem, para ele não desistir. Aí Pedro botou a mão assim no barco, pensando, que furada. Como é que eu vou... Agora eu falei a pergunta, eu tive 10 segundos, agora eu vou ter que ir. Jesus, quando Pedro bota o primeiro pé assim na água, ele disse, meu Deus, que furada. Aí ele bota, segura, ele bota o segundo, já eram os 10 segundos. Você precisa de 10 segundos só de ousadia. Deus te dá essa ousadia para você fazer a obra do Senhor, querido. Essa ousadia é o Senhor que faz na sua vida, em nome de Jesus. É o Senhor que faz. Sabe aquele 10 segundos? Estou no Disney Springs, ele ia vir aqui hoje. Acho que o horário de verão confundiu algumas pessoas, né? Estou no Disney Springs, estou lá, Disney Springs, tranquilão. Estou na fila para comprar um Häagen-Dazs, aleluia. Aí eu fui comprar um Häagen-Dazs, estou vendo uma moça na minha frente com uma criança. Aí ela está brincando com a criança, falando em português. Eu não posso ouvir ninguém falando em português, querido, porque eu quero falar de Jesus. Ela falou em português. Aí ela está falando em português com a menina. Eu falei, Jesus, me dá uns 10 segundos de ousadia, me dá uns 10 segundos para eu falar. Aí ela fala o nome da menina. Rebeca, vem para cá. Eu falei, agora. Eu falei, sua filha se chama Rebeca? A minha também se chama Rebeca. Agora imagine, na minha igreja, onde eu sirvo ao Jesus, terem 3 Rebecas lá, porque já tem uma Rebeca, que é amiga da minha filha Rebeca. Agora imagine a sua filha lá também na minha igreja. Como é que vai ser 3 Rebecas juntas? Aí ele olha assim e fala, você é de igreja? Eu falei, sou de uma igreja, Batista Atitude. Vem cá, eu quero que você converse com meu marido. Levou até o Diógenes, marido dela, e lá ele contou de está desviado anos da igreja. Falou que está aqui hoje. Mandou mensagem, até falei para a Jacione.
Aconteceu alguma coisa para ele não estar aqui, mas ele vai estar aqui. Quem concorda que ele, espiritualmente, que ele vai estar aqui semana que vem? Mas isso é o que, queridos? 10 segundos de ousadia basta para você fazer a obra. Tem esses 10 segundos, querido. Em nome de Jesus, tem esses 10 segundos. O interessante, sabe o que é, meu irmão? Que todo mundo quer andar com Jesus, mas ninguém quer pagar os riscos por andar por ele. Eu vou repetir, né, em árabe, o povo entender melhor. Vou repetir em árabe. Todos querem andar com Jesus, mas não quer pagar o preço, não quer passar riscos por ele. Os 11 ficaram no barco, não quiseram sair do... Eles poderiam ir também. Aliás, meu irmão, assim, a ousadia... Eu olho para esse texto e penso, poxa, João, né? Quem poderia sair do barco, né, Rodrigo? O apóstolo do amor, que é João. João poderia sair do barco, mas João não saiu do barco. João era apóstolo do amor. Por que João não saiu do barco e saiu Pedro? Sabe por quê, querido? Porque a ousadia sempre é maior do que o amor. A ousadia, o amor não vai te fazer andar sobre as águas, mas a ousadia faz. A gente quer andar sobre as águas, mas não quer ser ousado. Ah, meu irmão, as maiores experiências com Jesus estão reservadas para aqueles que são ousados. Quer andar no sobrenatural, quer andar sobre o impossível, seja ousado, meu irmão. Jesus não arrancou Pedro daquele barco, não. Pedro teve que sair, que hora que você tem que fazer. Você tem que sair desse barco em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem era para sair do barco era João. Por isso que eu digo para você, meu irmão, sai desse barco hoje. É como dizem em inglês, né, o professor Mr. Ian está aqui, o professor inglês, né, vai dar aula para mim, para o Zumba, para algumas pessoas. Eu vou falar em inglês para você entender, mas aí você vai entender bem. Get out of this boat. Fala para o teu irmão agora. Get out of this boat. Get out. Sai do barco. Sai desse barco, meu irmão. Para de ficar no barco em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o barco é o último recurso terreno que nos impede de caminhar sobre as águas, é o barco. A única coisa que impede de você andar sobre as águas é o barco. É o barco que está te impedindo. Lugar seguro. Botar o seu pé aqui. Lugar seguro. É o barco que te impede. É o barco que está te impedindo. Não deixa, querido. Em nome de Jesus, o barco segurar você. 11 discípulos ficaram. Nenhum deles seguiram Jesus. Ah, meu irmão, eu não quero ter uma igreja que... O pastor botou o pé para fora, vamos embora, vamos andar sobre o sobrenatural aqui em Orlando. Vamos colocar o pé aí, vamos conquistar para Jesus, vamos viver o possível. Essa igreja que eu quero, todos fora do barco. Está na hora de você sair desse barco. Amém. Esse barco que é a sua segurança, sabe? O seu chão, sai do chão, sai da segurança. Vai, sai do barco em nome de Jesus.